Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da RL System. Meu nome é Rafael e vamos agora para a nossa última videoaula do nosso curso Lógica de Programação. Bom, pessoal, para a gente finalizar esse curso então, quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês, como gravar informações dentro de um arquivo TXT, aquele arquivo do bloco de notas. A ideia da gente estar construindo um exemplo de gravar dentro de um arquivo de texto é simplesmente didático, simplesmente para a gente ver na prática aquilo que a gente usou nessas videoaulas, tá? Então, primeiramente eu vou salvar esse arquivo, vou chamar de exemplo cadastro, vou declarar duas variáveis. Uma variável do tipo, vou chamar de txt, que vai ser do tipo text, certo? E uma outra variável que eu vou chamar de nome, do tipo string. O que é uma variável do tipo text? Uma variável do tipo text nada mais é do que uma variável que vai informar onde está o arquivo do bloco de notas que eu vou gravar um texto. Tá? Então, onde é que está esse arquivo do bloco de notas? Ele serve apenas para isso. Então, pessoal, no momento que eu entrar no sistema, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar o comando async. O comando async vai dizer pro Pascal, vai dizer para o meu programa onde que eu vou gravar uma informação no bloco de notas. Porque vejam bem, o que eu quero é gravar informações dentro de um arquivo de texto. Tá? Então eu vou dizer para ele, eu quero que você pegue a variável txt e dentro dela a gente vai receber o seguinte, cadastros.txt. Ou seja, ele vai pegar a variável txt e dentro dela vai colocar a memória do cadastro txt. Ou seja, ele vai criar um ponteiro. Eu quero que vocês leiam depois a apostila que vai explicar o que é ponteiros. Tá? Justamente na apostila tem esse exemplo que eu estou demonstrando para vocês. Então, espero que vocês vejam na apostila o que seria os ponteiros. De qualquer forma, eu chamei o assim e ele vai dizer o seguinte, na variável txt, ela faz referência a esse arquivo aqui, cadastros.txt. Tá? Eu vou até colocar aqui, ó, c://rlsystem/cadastro.txt. Ou seja, lá no disco local C, na pasta rlsystem, ele vai usar o cadastro.txt. Ok? Depois, pessoal, vou fazer o seguinte. Aqui no whiteln eu vou digitar digite o nome a ser salvo. Tá? Aí ele vai digitar nome. Digitou na variável nome. Só que aí, lembram que depois que eu digito uma informação, eu geralmente dava whiteln na variável para mostrar o que ele digitou. Agora eu vou dar o whiteln. Só que em vez de eu colocar o whiteln nome, eu vou colocar o whiteln txt, vírgula nome. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Em vez dele mostrar na tela o que eu digitei na variável nome, ele vai mostrar isso dentro do arquivo, ou seja, ele vai gravar dentro do txt o que eu digitei na variável nome. Depois, eu vou lá e fecho o arquivo. Porque aqui eu abri o arquivo. Qual arquivo? cadastros.txt. Daí eu digitei o nome. Aí, no caso, o readln vai pegar o que eu digitar e colocar na variável nome. Aí eu chamei o whiteln. Só que em vez de eu colocar o whiteln nome, eu coloquei o txt antes, depois uma vírgula. Por quê? Porque é um comando
do Pascal, que está pedindo dois valores, o arquivo de texto e o local onde eu vou armazenar, ou seja, o conteúdo que eu vou estar armazenando. Depois eu vou lá dar um close e fecho esse arquivo, certo? Mas antes de eu dar esse whiteln, eu vou chamar a função append txt. Porque quando eu chamo essa função append, ele abre o meu arquivo dizendo o seguinte para o arquivo: abre o cadastro.txt e prepara para salvar uma informação, prepara para inserir uma nova linha, certo? Tanto o append, o readln, o whiteln, async, text, string, close, tudo vai ter na apostila para te estudar ainda mais. Ok? Então, o que acontece? Vai funcionar ainda? Não. Por quê? Porque eu tenho que ir lá no disco local C, vou lá no meu HD, tá? E crio a pasta RL System. Aí, dentro da pasta RL System, eu vou criar esse arquivo de texto. Tá? Então, acesse agora o disco local C e crie uma pasta RL System. Pronto, acabei de criar a pasta RL System ó, no meu disco local C. Aí, aqui dentro, eu vou escolher aqui documento de texto e vou criar cadastros.txt. Aquele arquivo de bloco de notas que você está acostumado a usar. Está ali dentro, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou rodar o programa. Ali, estou rodando. Digite o nome a ser salvo. RL System. Sabedoria está em aprender. Não vou colocar acento. Salvei. Vamos lá. Olha lá. Cadastro TXT, 1 KB. RL System, a sabedoria está em aprender. Eu acabei de escrever isso aqui no nosso software e ele gravou lá no cadastro.txt. Certo, pessoal? Aí, se eu continuar, o que ele vai fazer? Ele vai continuar a gravar. Por exemplo, Rafael. Pronto, vamos lá ver. Rafael. Aí, isso aqui pode ser um cadastro de cliente. Aí, olha só o que a gente pode fazer. Ele só vai gravar quando a pessoa digita aqui, ó, do readln, ele só vai deixar gravar o nome se o nome tiver pelo menos 4 caracteres. Então, se... Só que aí eu tenho que saber quantos caracteres tem no nome. Lembro que a gente viu na última aula usando a função length. Então, o que eu posso fazer? Crio uma variável aqui para facilitar. Total nome do tipo integer. Claro que tem forma mais simples de eu fazer, mas não é o ideal para você que está começando. Então, depois que ele digitar no readln o nome, aí eu digo que total nome recebe a função length e o que ele vai ler? O nome, ou seja, ele vai retornar um número de caracteres, um número de letras que possui dentro da variável nome. Aí eu verifico se nome, no caso total nome, perdão, for maior do que 4, quer dizer que ele pode cadastrar, ou seja, ele colocou mais do que 4. Então, o que eu faço? Copio isso aqui para aqui dentro. Ó. E ainda mostro na tela. Gravado com sucesso. Se não, é porque ele colocou menos de 4 caracteres. Eu não quero que ele grave. Então, eu só mostro uma mensagem para ele. Ó. Erro porque você colocou um nome pequeno. Então, pessoal, ele só vai executar esse comando se o total nome for maior que 4. Ou seja, a pessoa digitou mais do que 4 letras, aí sim. Se não, ele mostra erro. Vou executar. Vamos colocar a letra A. Deu erro porque você colocou um nome pequeno. Se eu for lá no cadastro, ó, só tem os 2, ele não botou. Por quê? Porque eu não preenchi mais do que 4. Aí eu vou executar de novo. Perdão, vou executar de novo. Vou colocar aqui Rodrigo. Gravado com sucesso.
Tá lá embaixo, apareceu o Rodrigo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse curso. Então, a gente finaliza aqui o nosso último exemplo. Alguns pontos que eu vou deixar, quero salientar aqui. Sempre salvem no Ctrl S o arquivo de vocês, o fonte de vocês. Sempre use a extensão .pes. Esse exemplo aqui foi mais para a gente praticar. Tem uma parte finalzinha do tudo que a gente vem aprendendo até agora. É extremamente importante que você leia essa apostila, porque como você está iniciando agora, ler um pouco de conceito vai ser muito importante. É uma apostila muito simples, muito objetiva e que vai ajudar você também. E um dos focos da Helix é justamente você ter a videoaula e geralmente ter apoio de algum material para que seja a melhor forma de você estar aprendendo dentro do seu tempo, né, conforme a sua necessidade. Tá? Para finalizar, pessoal, o nosso exemplo aqui, você pode vir aqui em compilar, gerar executável. O que acontece? O que é gerar o executável? Ele vai criar para você o programinha, ou seja, ele vai criar o programa. Tá? Ele criando esse programa, você se leva para qualquer lugar e aí você tem disponível ele para ser executado. Tá? Ele está gerando aqui, gerou o executável. Eu vou lá na pasta do Pascalzinho, lá no nosso código-fonte, por quê? Porque eu estou salvando aqui, tá? Eu salvei aqui o código-fonte, Quando eu criei, eu salvei ali dentro do código-fonte, senão não adianta. Aí, olha só o que ele gerou, exemplo cadastro. Esse é o nosso programinha, Tá aqui. Eu levo para onde eu quiser, exemplo cadastro. Tá ali. Só digitar o nome, gravado com sucesso. Claro, ele vai fechar o arquivo. Tá? Se a gente não quer que ele feche, faz o seguinte, só para a gente travar, depois que eu fechar aqui, sempre no finalzinho faz isso aqui, readln. Aí eu vou gerar o executável. Tem que botar alguma coisa aqui, readln nome. Para que fazer isso, pessoal? É só para ele não travar. Porque senão, quando você gera o executável, aí ele vai fechar, Ele está fechando aqui, Certo? Como é mais didático, então faz o seguinte. Coloca readln qualquer coisa, só para ele, depois que executar tudo, ele te pedir alguma coisa de novo. Aí você não vai digitar nada. É só para o programa ficar mostrando. Então, gera o executável de novo. E você pode gerar esse executável de qualquer exemplo que a gente tenha trabalhado. Tá? É mais para você ver o exemplo que você construiu ao longo do curso. Tá ali, gerou. Olha lá, exemplo cadastro, eu coloco o nome, Rafael. Aí gravado com sucesso. Por que ele não fechou? Porque ali embaixo eu coloquei readln, então, readln, ele vai esperar que eu digite outra coisa. Só que é uma coisa que não precisa, é só para a gente travar o programa. Tá? Fica a dica aí, então, quer gerar o programa que você fez, clique em compilar. Bem simples, não tem mistério. Claro que o maior objetivo aqui, pessoal, foi ensinar vocês a lógica de programação, ensinar o que é variável, o que são tipos primitivos, né, as funções, os comandos, o if, o loop e assim por diante. Ok, pessoal? Bom, antes de eu estar finalizando, saliento novamente para vocês lerem a apostila, que é muito importante. Quanto a que cursos escolher, sugiro que vocês primeiro decidam o que vocês querem desenvolver, o que vocês querem criar, que mercado vocês querem atingir. Aí, pessoal, neste caso, se você quer, por exemplo, atingir o mercado web, você quer criar site, quer criar loja virtual, então eu recomendo que você ou faça PHP, ou faça Java, ou faça .NET Framework. Tá? Se você quer aprender mais rápido, sugiro que você comece em PHP. Ao mesmo tempo, depois que você fizer PHP, você pode ir para Java e para .NET Framework. Tanto PHP como Java, como .NET, são 3 plataformas que você possui,
para trabalhar com desenvolvimento web. Tá? Eu recomendo que você tente assistir as três linguagens, fazer os cursos das três linguagens, para você decidir o que é mais interessante. Ou até mesmo que você venha fazer uma pesquisa na internet, ver a semelhança dos códigos, o que realmente é interessante para você, e aí decidir qual que você faz. Tá? Se você quer atingir o mercado de desenvolvimento de aplicativos, então recomendo fortemente que você faça Android ou iPhone, no caso a Apple. Tá? Mas atingindo Android ou iPhone, eu recomendo, se você for fazer Android, que você primeiro assista um curso de Java. Fez um curso de Java? Aí sim pode aprender um curso de Android. Tá? É extremamente válido se você fizer um curso de Java, de PHP e de Android. Você vai usar as três plataformas junto. Se você quiser ir para a área web, criação de site, como eu disse antes, o ideal é você fazer um curso de HTML antes. Tá? Então, o curso de HTML vai ser muito importante para dar aquela base que você precisa. Certo, pessoal? Então, você tem hoje o mercado mobile, que pode ser Android, pode ser iPhone. E você tem o mercado web, que pode ser PHP, Java ou .NET, tá? Que é o .NET Framework. São todos um excelente mercado. O ideal é que você possa atingir os dois mercados, porque teoricamente os dois eles irão se unir, tá? Bom, recomendo fortemente, então, se você for fazer Android, por exemplo, faça o curso de Java e depois faça o nosso curso gratuito de Android grátis, tá? Que é um curso básico de Android, depois você pode fazer os demais cursos de Android. Certo? Pessoal, eu recomendo fortemente que vocês acessem o nosso fórum. E lá no fórum, você vai encontrar na categoria Lógica de Programação. E é ideal, interessante, que você poste todas as suas dúvidas em relação ao curso de Lógica. Peço que vocês tentem fazer o exercício, não conseguindo, vá lá e posta, que a gente vai estar ajudando vocês lá a sanar suas dúvidas, tá? Então, qualquer coisa, vai lá e posta. Tá com dúvida em que curso vai começar, o que você quer fazer na carreira, que carreira você quer seguir? Então, a RLC também está pronta para te ajudar a ver melhor o seu perfil e indicar a você qual seria o curso mais indicado. Ok? Então, você tem bastante material pela frente, tem a apostila, tem as videoaulas. Espero, então, que você chegou até aqui, você tenha tido êxito. A programação, pessoal, é um mercado que vai ter sempre oportunidade, é um mercado aberto. É importante entender também que a programação é muito da persistência. A partir do momento que você entender a lógica do negócio, de como isso tudo funciona, tudo vai ficar mais simples. Mas para ser um programador, você tem que ser persistente, não pode desistir. Se você chegou até essa videoaula, pelo menos está com a vontade de ser um programador, vontade de entender a lógica de programação. Ok, pessoal? Então, aguardo vocês nos próximos cursos. A gente finaliza esse curso de lógica de programação. Você encontra na parte do curso online, lá onde você está assistindo essa videoaula, o download dos projetos que a gente trabalhou. Ok? Não esqueçam que a apostila está no nosso fórum, conforme foi indicado anteriormente em um link, em outra videoaula, o link para o download da apostila. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.